Bom dia, bom dia, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês, estreando essa série que veio do coração do Pai, para que nós pudéssemos entender sobre esse Deus desconhecido. O Pai trouxe exatamente que Ele queria que nós estivéssemos aqui por esses 5 dias. Parece um capítulo pequeno, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é uma cultura da escola, né? Nós não simplesmente lemos um versículo, nós estudamos um versículo, né? Nós buscamos palavra por palavra, buscamos contexto de hermenêutica, exegese, né? Então a Bíblia não é aquilo que a gente acha que é, né? A Bíblia é aquilo que é, e a partir dali o Espírito Santo traz a revelação necessária, individual para cada um. Por isso que nós falamos que a palavra é viva, né? Porque a cada tempo o Espírito Santo traz uma revelação do coração do Pai direto para o seu coração. E aqui, assim como na escola, nós temos a cultura de estudar frase por frase, palavra por palavra. E é isso que ele pediu para trazer aqui para vocês durante esses 5 dias, trazendo essa cultura da palavra pura, sem misturas. E eu fico muito feliz em poder contribuir com a sua vida, com a vida de vocês, né? E muito feliz de o Pai permitir estarmos aqui juntas. Nós vamos começar todos os dias com a melhor parte. E eu quero que a gente faça essa cultura de sempre começar, trazer uma música, né? Para que a gente possa ali, ficando íntimo da presença, convidando o Espírito Santo para cá. Bom dia, Gabi. Bom dia, Estelinha. Bom dia, filhas amadas. Isso aí. Glória a Deus, gente. Filhas amadas é porque na escola a gente costuma se chamar assim, né? Porque a escola é realmente para que nós possamos literalmente morrer para a carne, renascer para o Espírito. Nossa identidade de filha do Pai, ela é espiritual. Por isso nós vamos morrer para a carne e viver para o Espírito. Então quero convidar você aí, aonde você estiver, primeiro compartilhar, pegue esse aviãozinho aí, compartilha essa live com outra pessoa, que eu tenho certeza que vai ser edificante, que vai edificar a sua vida, a vida da sua família. E vamos lá para ver o que o Pai tem preparado para nós nessa manhã de hoje. Vai ser de segunda a sexta-feira, tá bom? Serão 5 dias. Eu peguei o capítulo. Anota já aí antes da gente entrar em oração. É o capítulo 17 de Atos. Capítulo 17, de 16 a 34, ok? Então eu peguei a quantidade e dividi pelos 5 dias, então vão dar 3 capítulos ali por dia, tá bom? Então já separa sua Bíblia, porque conhecereis a verdade vos libertará. Separa sua Bíblia, separa caneta, separa papel, ok? E vem aqui com o coração aberto e disposto para que a gente possa receber aquilo que o Pai tem preparado para nós. Então, quero convidar você a fechar seus olhos onde você estiver. Parabéns por ter escolhido a melhor parte, que é iniciar o seu dia na presença. E vamos lá começar juntas em oração. E eu convido você, aonde você estiver, nesse momento, escutar essa música e convidar o Espírito Santo para governar a sua semana, para ter total liberdade na sua vida, para que Ele te guie nos seus passos, que é onde você pisar, que você esteja na presença do Pai, que Ele abra os caminhos e que Ele faça aquilo que é necessário para a sua vida. Mas convide o Espírito Santo para estar juntinho de você, que com Ele tudo dá certo, porque até o mal coopera pro bem, tá bom? Eu provei e vi o mais doce amor que liberta ao meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Faz a sua oração, mas além de oração, faz a sua petição. Uma filha, ela declara em nome de Jesus. é o desejo
Te ajuda aí mais uma vez. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor Jesus, Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã. Te agradecer, Pai, pelo privilégio de começarmos a nossa semana na Tua presença, escolhendo a melhor parte, Pai. Ah, Pai, se nós tivéssemos, Pai, a revelação, Pai, e eu declaro essa revelação agora na vida de cada uma dessas pessoas que se disponibilizaram a estar aqui, Pai. Sobre zero dúvidas sobre a cruz, zero dúvidas sobre a sua ressurreição. O evangelho é o evangelho de cruz, Pai. O Senhor entregou tudo para nós. 1 hora do nosso dia, 15 minutos do nosso dia para estar na Tua presença, escolhendo a melhor parte, Pai. Não é nada perante aquilo que o Senhor já fez por nós, Pai. Por isso nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já derramou na nossa vida. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nos dê sabedoria, que nos capacite para poder viver aqui na terra tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre nós, Pai. Eu te peço, Pai querido, que envie os teus anjos agora, Pai, nos lares dessas pessoas que aqui estão. Te peço que coloque os teus anjos aqui agora, Pai, no meu lar, aqui na minha casa, Pai, abençoando, cuidando, protegendo os 4 cantos dessa casa, os 4 cantos das casas dessas pessoas que aqui estão, Pai. Peço que os anjos cheguem, peço que os anjos venham, que os anjos cuidem e que eles busquem aquilo que é necessário para a nossa vida. E eu declaro, Pai, o teu sangue derramado no portal das nossas casas, dos nossos lares, Pai. Porque aonde o teu sangue tá, é porque lá dentro habita um filho, habita uma filha, Pai. E lá dentro nada, nenhum mal pode entrar. Por isso eu declaro o teu sangue derramado no portal das nossas casas, Pai. O teu sangue selando que ali dentro existe uma filha, um filho escolhido teu, Pai. Eu declaro que esse sangue derramado, eu declaro o nome de Jesus, Jesus na nossa vida, Pai. O nome de Jesus na nossa semana, o nome de Jesus naquelas escolhas que nós temos que fazer ao longo dessa semana. E o principal, Pai, eu declaro pela autoridade do nome de Jesus, olhos de ver, ouvidos de ouvir e um coração, Pai, alinhado com o teu. Eu peço, Pai, a tua capacitação nessa manhã, Pai, para que eu possa levar para essas pessoas aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Mas que eu, nesse momento, Pai, eu me diminua, não só agora, mas que cada dia mais eu me diminua, Pai, para que o Senhor possa crescer através de mim, em mim, Pai. Eu sou apenas um instrumento, Pai, para poder trazer para essas pessoas aquilo que o Senhor pediu. Mas quem faz, quem cura, quem revela, quem renova é o Espírito Santo de Deus. Por isso, Espírito Santo, tenha total liberdade nesses dias de live, tenha total liberdade nesses dias de conhecimento, tenha total liberdade para retirar todas as máscaras, as escamas dos olhos dessas pessoas que aqui estão, Pai. E eu declaro pela autoridade do nome de Jesus que a sua segunda-feira será uma segunda-feira de bênçãos, que a sua segunda-feira será uma segunda-feira da presença e que você sinta o Pai palpável na tua vida, na tua história, no teu caminhar e no teu andar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá então começar o nosso estudo. Gente, não repara não, tá? Tô com uma sinusite que tá uma maravilha. Glória a Deus. Eu declaro cura em nome de Jesus. Então eu vou tomando bastante água aqui com vocês, tá? Mas a gente tá em casa. Aqui, deixa eu preparar o cafezinho de vocês. Bora lá então começar, que hoje nós vamos ter esse capítulo é um dos que eu mais amo, acho que não é à toa, né, que Jesus pediu para trazer isso para vocês. Eu tava em estudo e eu estudando, ele falou assim, é pra você abrir uma live e levar isso para as pessoas. E eis-me aqui, né? Então você que tá aqui junto comigo, já abre a sua Bíblia aí, traz a sua Bíblia todos os dias, ok? Abre a sua Bíblia já junto comigo aí, em Atos capítulo 17.
Coloca a mão no seu coração e pede ao Pai. Agora é o momento da sua oração. Pai, eu te peço que tenha total liberdade, que traga a revelação necessária para a minha vida sobre aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre mim, sobre a minha vida e sobre a minha família. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 16, 17 e 18 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ok? Então vamos lá, vamos ler os 3 aqui e depois nós vamos voltar, como eu disse pra vocês, vou trazer aqui a cultura da escola para que vocês entendam como que a gente faz, tá? De forma profunda. Então vamos lá ler junto comigo. Aqui é a minha NVI, tá bom? E é em Atenas o título. Enquanto esperava, né, a gente precisa lembrar que quem escreveu essa carta, né, foi Paulo, então era Paulo falando. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. 17. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos, anota essas 2 palavrinhas, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição, um Deus que eles não conheciam, né? Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é pura, nos traga a clareza necessária, nos traga a revelação, o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade aqui, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Então, gente, nós vamos esmiuçar versículo por versículo aqui, tá bom? Então, nós vamos agora para o versículo 16. Nós vamos buscar significado das palavras, o que é isso, tá? A gente busca o contexto da época. A gente busca palavra por palavra para a gente ter um entendimento daquilo que realmente é, porque conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia não é para interpretar daquilo que eu quero, um evangelho de autoajuda, não. A Bíblia muitas vezes ela vai vir como uma espada mesmo, porque ela vem cortando, porque é a verdade que liberta. Então ela vai nos confrontar na maioria das vezes, ok? Vai trazer consolo sim, mas a Bíblia ela vai nos exortar naquilo que nós necessitamos, ok? Então a gente busca o que está aqui e a partir daqui a gente tem a revelação do Espírito Santo, daquilo que o Pai quer revelar para aquele momento para nós, ok? Então, quando a gente está estudando a palavra, é importante lembrar que nova e eterna aliança, que inclusive começa em Atos, né? O Novo Testamento, a gente vai utilizar uma tradução no grego e Antigo Testamento no hebraico. Então, aqui nós vamos buscar a tradução, tá? De cada palavra no grego, o que significa, para que você tenha um entendimento completo de um versículo. Vocês vão ver que a gente brinca na escola, não dá para brincar de ser crente, não. Né? Estudar é isso, não é ter preguiça de conhecer a palavra, não. E quanto mais a gente conhece, mais ela vai se revelando para nós. Então, vamos lá, vamos repetir aqui. Atos 17 e 16, lembrando que a minha versão é NVI. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então, o contexto aqui, tá? Para nós. Paulo, ele tinha sido enviado para Atenas enquanto ele aguardava. Lê aí, estuda aí os versículos anteriores, tá? Então, ele tinha sido enviado para Atenas enquanto ele aguardava Silas e Timóteo, tá? Atenas não é segredo para ninguém, né? Hoje, no natural, hoje nós buscamos estudar Atenas, nós sabemos que lá era palco de ídolos, né? Então, Atenas era considerada a capital intelectual do mundo. Grava isso, intelecto, do pensamento humano, ok? Então, intelectual do mundo. Ela era famosa pela sua filosofia, pelo seu conhecimento, pela arte, pela religião e pelos templos, ok? Muitos historiadores, né, os historiadores diziam que era mais fácil encontrar lá em Atenas mais deuses do que um próprio ser humano. Ou seja, tinha tanta idolatria, né, que era mais fácil encontrar os deuses de Atenas lá
do que o próprio homem, né? Gente, isso é muito sério, tá? Isso dentro de um contexto atual, né? Nós sabemos que idolatria não é somente por imagem, né? Não é somente por deuses, né? Idolatria muitas das vezes às vezes nós estamos deixando com que o nosso coração seja idólatra, por exemplo, por um ministério. O ministério pode estar sendo o nosso ídolo, o dinheiro pode estar sendo o nosso ídolo, o marido, os filhos podem estar sendo os nossos ídolos, né? Então, eu sempre vou trazendo lá e aplicando aqui, ok? Por isso que nós estudamos com hermenêutica e exegese, para que a palavra seja viva e pura para o nosso contexto atual, mas a revelação individual do Espírito Santo para sua vida, tá bom? Então, era mais fácil encontrar lá os próprios deuses do que um homem, né? E quando a gente vai buscar Atenas, não era somente o centro, não era somente, era o centro, né, da razão, lembra? Dos estudiosos, dos pensadores. Então era o centro da razão, da filosofia e do pensamento humano, ok? Então grava esses 3 pontos aqui. Atenas era o centro da razão, da filosofia e do pensamento humano. Só que Paulo, quando ele estava lá, ele percebe algo. Que lá tinha muito conhecimento, mas pouco Deus. Não deuses, muito conhecimento, mas pouco de Deus. O Deus, o nosso Pai. Então, conhecimento, entendimento, pensadores, tinha a torta e a direita. Mas tinha pouco Deus, pouca revelação do Pai, pouco do Pai. Porque eles eram mais na força do braço, do pensamento, do que sobre a revelação, sobre a guiança do Espírito, porque inclusive Deus era um Deus que eles nunca conheciam, ok? Então, quando Paulo estava lá, vamos ler de novo aqui. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado. Então, quando a gente pensa assim, indignado, ele ficou assim, nossa, isso é um absurdo. Vamos buscar a tradução da palavra indignado? Indignado no grego significa paroxino, ok? Que a tradução é provocado profundamente, incomodado profundamente com aquilo, agitado interiormente com aquilo. Algo dentro dele, não é possível isso, né? Isso é algo que merece uma atenção. Entristecido no espírito. Vocês vão entender um pouquinho mais, aguenta aí comigo. E movido por um forte zelo. Ou seja, desculpa, gente, esses dias vai ser um pouquinho assim, tá? Então, o que é muito importante aqui? Vou ler de novo. Provocado profundamente, agitado interiormente, entristecido no espírito e movido por forte zelo, por forte cuidado, por amor por aquelas pessoas. Então, o que é importante falar aqui? Paulo, ele não ficou com raiva das pessoas, né? Com aquilo que eles estavam fazendo, com os vários altares. Não, ele ficou tocado. Indignado, ele ficou tocado com aquilo, aflito com a condição espiritual deles. Porque os deuses, né, todos os tipos de deuses, altares idólatras, eles entendiam, eles tinham, eles estudavam, eles buscavam o tempo todo. Mas a condição espiritual deles, né, de revelação, de entendimento do Pai, era quase que nula. Então, existe uma grande diferença, esse versículo traz para nós aqui, que é muito importante, que existe uma grande diferença entre condenar pessoas, ele ficou indignado, com amor no coração, não é revoltado com o que eles estavam vivendo, né? Então, ele ficou... porque existe uma grande diferença, gente, tá? Eu vejo uma pessoa numa condição de algo que eu já tive uma revelação espiritual do Pai. Que o Espírito já me revelou que aquilo ali não é algo de Deus, não é algo que o Pai goste, né? Não é algo que está alinhado com a verdade, né? Eu já tenho a revelação daquilo, glória a Deus por aquilo. E quando eu vejo uma pessoa que não está nesse mesmo caminho, que ainda não tem essa revelação, né? Eu preciso ficar indignado, sim, dela estar vivendo aquilo, mas é indignado com amor, indignado de ver que aquela pessoa... ela precisa conhecer essa revelação que talvez hoje você tenha. A revelação que você tem, que muitas das vezes você fica calado e você não exterioriza, não mostra aquilo para as pessoas. Com respeito, com uma conversa,
vocês vão ver que foi exatamente isso que Paulo fez aqui, né? Então, quando hoje nós vemos uma pessoa que não tem a revelação, que não tem entendimento sobre aquilo, ficar indignado não é ficar com raiva. Ficar indignado é falar: meu Deus, se revele para aquela pessoa. Meu Pai, traga a sua revelação, traga aquilo que o Senhor é para aquela pessoa. Ah, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade para convencer essa pessoa daquilo, que o Senhor tenha liberdade para que os olhos dela sejam abertos para aquilo que o Senhor tem, para as boas novas daquilo que o Senhor tem para a vida daquela pessoa. Porque assim como Deus te tirou de um lugar hoje, Ele é suficiente, Ele é capaz de tirar qualquer pessoa e de se revelar a qualquer pessoa. Então a indignação é nesse sentido. Por quê? Existe uma grande diferença entre condenar pessoas e de ter compaixão delas. Existe uma grande diferença. Então, Paulo, quando ele fala aqui em 16, vendo isso, ele ficou profundamente indignado. Então, quando se fala isso aqui, profundamente indignado, fala que ele teve compaixão deles. Então, Paulo, ele não odiou Atenas. Por mais que seja uma cidade idólatra, em todos os locais, né? Idólatras, eles estavam mortos espiritualmente. Paulo não odeia Atenas. O que ele fez? Ele ama Atenas. Ele amou aquilo, o coração dele se entristeceu com aquilo que eles estavam vivendo ali. Por isso, ele sofreu a vê-la presa à idolatria. E logo depois fala aqui pra nós, ó. Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade cheia de ídolos, ok? Cheia de ídolos no grego. Lembrando que a gente aqui vai buscar aquilo que realmente é, não aquilo que a gente quer pra nós, aquilo que realmente é, aquilo que tá na palavra, ok? Então, cheia de ídolos. No grego, a tradução é kateidolos, ok? Que significa completamente entregue a ídolos, completamente entregue ao engano, saturada de imagens religiosas, dominada pela idolatria. Essa palavra aparece aqui, aparece aqui em todo o Novo Testamento, ou seja, só aqui que aparece essa palavra em todo o Novo Testamento. Então aqui a gente tem uma revelação muito profunda sobre isso, que é o quê? Atenas possuía conhecimento, possuía cultura, possuía filosofia, possuía inteligência, mas ainda estava cheia de ídolos. Então o que isso revela para nós? Traz uma verdade espiritual muito importante para nós. Que é o quê? Que conhecimento, lembra? Eles tinham cultura, conhecimento, eram estudiosos, filósofos, pensadores. Então isso traz uma revelação muito importante para nós. Que o quê? Conhecimento sem Deus não produz vida, produz morte. Nós estamos estudando na escola, né, recentemente. Nós estamos falando um pouco mais sobre aliança. E a consequência de uma aliança quebrada é o que? Morte. Morte é o que? Separação. Ok? Separação, afastamento do Pai. Vamos lá para Adão e Eva, quando houve a queda, né? Quando eles consumiram do alimento proibido, quando houve a queda, houve morte. Por quê? Porque é uma consequência dessa aliança. E quando a morte é separação, separação de Deus, ok? Então, é como se lá no Éden, o homem tivesse o quê? Morrido para o espírito e ficasse vivo para a carne. Houve uma separação do Pai. Isso é morte, isso é significado da palavra morte. Então, quando Paulo estava ali em Atenas, ele se indignou com aquilo, porque ali existia o quê? As pessoas estavam vivas para o conhecimento, para o entendimento, mas eles estavam mortos espiritualmente, ou seja, separados do Pai espiritualmente, vivos para a carne, no conhecimento, no entendimento, mas mortos espiritualmente, ou seja, separados do Pai. E é importante lembrar para vocês, né? Nós trazemos isso na escola. A escola é 9 meses, literalmente, que é o tempo de você morrer, ser gestado de novo pelo Pai e renascer pelo Espírito, né? Porque a sua identidade de filha é espiritual. Então, quando Paulo traz aqui para nós, é exatamente sobre isso. Por quê? Porque aqui eles estavam cheios do entendimento, do conhecimento, só que eles estavam sem produzir vida. Por quê? Porque o conhecimento sem Deus não produz vida. E eles tinham ali literalmente a inteligência humana
para construir templos, para fazer tudo aquilo ali que eles faziam, mas nada disso pode substituir a presença de Deus, ok? Então, quando fala que eles estavam aqui, né, quando eles estavam mortos espiritualmente, é porque eles estavam separados de Deus, idolatravam todos os deuses, tinham entendimento, tinham cultura, mas conhecimento sem Deus não produz vida. Ao contrário disso é o que? Morte. E morte é o que vocês aprenderam aqui? Separação do Pai, ok? Então, outra revelação muito importante para nós aqui é o quê? Que a inteligência humana, ela pode construir templos, ela pode construir, edificar muitas coisas, mas não pode substituir a presença de Deus, ok? Então, aqui tem uma aplicação muito importante para mim e para você, né? Que é o quê? Muitas pessoas hoje possuem o quê? Informação, possuem cursos, diplomas, experiências, mas continuam sem conhecer o Pai. Até falam do Pai, até ousam discutir sobre o Pai, discutir sobre a palavra, mas estão longe, não conhecem o Pai na intimidade, na profundidade, não sabe o que é a sua posição, que é em Cristo que determina tudo aquilo que você vai receber, né? Então, muitas das vezes, nós podemos ter muito informação, muitos cursos, muitos diplomas, muitas experiências, mas continuamos sem conhecer o Pai. Então, o Paulo nos mostra aqui, gente, que o problema da humanidade não é falta de informação. Isso tem a torta direita, ontem mesmo meu pastor falou sobre isso, né? Isso tem a torta direita em todos os lugares, informação. Você digita aí, você tem informação daquilo que você quer, né? Então, o problema da humanidade não é falta de informação, é falta de revelação, de conhecer a verdade. E quem que revela a verdade, de novo, é o Espírito Santo de Deus. A Carla que está aqui trazendo entendimento para vocês, nós estamos aqui juntos estudando, né, sobre a palavra. Coloque aqui embaixo o que vocês estão achando, se vocês entenderam, dúvida, pode colocar aqui para mim que no final eu vou tomar um tempo aqui, tá? Respondendo as dúvidas de vocês. Então a Carla tá trazendo aqui um entendimento para vocês, mas quem revela por isso que a palavra é viva, pura, quem revela aquilo para vocês é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo do Pai que revela aquilo para vocês, aquilo que é para esse tempo, aquilo que ele precisa para você, porque é ele que sonda os nossos corações, é como se ele, é assim, ele olha o nosso coração, sonda os nossos corações e ele vai lá no coração do Pai, sonda no coração do Pai, traz aquilo pro meu coração do Pai pro meu coração, por isso que ele sonda por nós, por isso que ele busca por nós, ele ora por nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ok? Porque ele olha o nosso coração e liga direto ao coração do Pai. Então ele traz do coração do Pai para o nosso coração aquilo que nós necessitamos para aquele momento através da palavra viva, ok? Então, para a gente concluir esse versículo 16, bom dia, Vivi! Bem-vinda! Então, para a gente concluir o entendimento desse versículo 16 aqui para nós, vou ler ele de novo. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado, com o coração entristecido, repleto de amor por aquelas pessoas, ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, cheia de templos, cheia de conhecimento, de entendimento. Muitas das vezes o conhecimento pode ser um ídolo na nossa vida também, ok? Lembrando que conhecimento não quer dizer que eu tenha revelação, ok? Então, ainda mais quando o conhecimento se torna o nosso ídolo, né? Nós estamos o quê? Afastados do Pai quando isso acontece, ok? Então, o importante aqui para nós, para a gente poder concluir esse versículo 16. Atos 17 e 16, ele nos ensina que a idolatria não desaparece com conhecimento. Não desaparece com conhecimento, ok? Atenas era brilhante intelectualmente, mas vazia espiritualmente. Externamente, tudo lindo, maravilhoso, entendimento, mas internamente vazio, ok? Então, Atenas, ela era brilhante intelectualmente, mas vazia espiritualmente. E Paulo nos lembra que o coração humano
sempre adorará, sempre vai buscar adorar alguma coisa. E somente quando Cristo ocupa o centro da sua alma, da nossa alma, é que nós podemos encontrar a qual entender para aquilo que nós fomos criados, ok? Então Cristo precisa ser o centro da nossa vida, ele precisa ser o centro de tudo. Nós não podemos ser governados por ídolos, pelo nosso intelecto, pelo nosso entendimento. Não adianta ter o entendimento e ser vazio por dentro, é um sepulcro caiado, ok? Então quando Cristo entra na nossa vida, devo ter conhecimento, buscar informação, mas o mais importante é informação sem revelação do Pai. É simplesmente eu sendo governado pela carne, pelo meu autoconhecimento e não deixando Deus tomar o centro e o lugar dele na nossa vida, porque Cristo é suficiente. Ok? Vamos passar aqui agora para Atos 17, dando continuidade desse versículo aqui. Então, bora lá. Por isso, discutia Atos 17, ok? 17. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus. Lembrando que gregos tementes a Deus, tá? Eles eram gregos, ok? Eram gentios, porém eles eram tementes a Deus. Eles criam em Deus, eles criam naquilo que foi informado para eles. Eles criam em Jesus, ok? Eram gregos, gentios, mas eles acreditavam, eram tementes, criam no evangelho que é de cruz e de ressurreição. Então, gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Então, o que é o contexto aqui? Paulo viu Atenas o quê? Cheia de ídolos. É o que nós vimos aqui no 16, ok? Então, ele viu Atenas cheia, lotado de ídolos em todos os locais. E a reação dele foi o quê? Foi fugir? Foi julgar? Foi reclamar? Foi se isolar? Não. O que foi a reação de Paulo? Ele ficou indignado com aquilo, repleto de amor por aquelas pessoas. Então a reação de Paulo foi o quê? Evangelizar. Foi dialogar com eles. Foi ensinar. Foi confrontar o erro com a verdade. Ok? Essa foi a reação de Paulo. Por isso que hoje, quando nós vemos pessoas, de novo, às vezes hoje você tem a revelação, você tem o conhecimento, o entendimento de algo, e você vê as outras pessoas que ainda não têm sobre aquilo, né? É importante você se indignar, sim, com aquela situação, se incomodar com aquela situação, mas não julgar, não reclamar, inclusive não fugir, porque às vezes o seu chamado é para levar a verdade naquele local, né? Não se isolar. As pessoas pensam diferente de mim, as pessoas têm entendimento diferente de mim, vou ficar aqui no meu mundinho, né? A gente escuta muito, vou tomar cuidado com as mesas que eu assento. Sim, isso é muito importante, né? Mas isso não é isso não pode ser um motivo para você se isolar, ficar no seu mundinho, ficar ali e não levar a palavra, não levar aquilo que o Pai te preparou para fazer ali. Carla, mas eu não sei falar, mas você sabe dar um abraço, você sabe e contar a sua experiência de como foi quando você conheceu o Pai e trazer aquilo para aquelas pessoas, né? Então a reação de Paulo foi o quê? Evangelizar, dialogar, ensinar e confrontar sim o erro com a verdade. Então quando a gente vai buscar a palavra discutia, por isso discutia na sinagoga, vocês vão ver que Paulo, sempre quando ele chegava nas cidades, quando ele estava levando as boas novas, ele preferia ir para as sinagogas primeiro. Vocês vão entender por quê, tá? Então vamos lá, discutia. Vamos buscar o que significa discutia aqui no grego, ok? Discutia no grego significa dialegomai, que significa o quê? Dialogar, argumentar, raciocinar e trocar ideia com respeito. Então, quando fala aqui, a gente pensa, né? A discutir, ele ia lá e levava a verdade dele. Não, ao contrário disso. Ele dialogava tranquilamente. Ele argumentava com as pessoas com respeito. Eles traziam elas a raciocinar e trocar ideias. Isso é o significado de discutir no grego. Tá vendo que para estudar a palavra, a gente precisa buscar aquilo que é e a partir do que é o Espírito Santo trazer a revelação para nós, que senão vira um evangelho de autoajuda, aquilo que eu quero entender daquele momento, né? Então eu preciso buscar o que realmente significa, o Espírito Santo trazer a revelação daquilo ali para mim. Por isso que a gente tá vendo o contexto, tá tendo todo o entendimento geral do versículo, ok? E aqui, ó, quando a gente buscou o significado da palavra discutir, que é dialegomai,
dialogar, argumentar, raciocinar e trocar ideias, é daqui que vem a palavra diálogo, ok? Então esse é o significado, é daqui que vem a palavra diálogo, foi tirado daqui. Então Paulo, ele não pregava apenas, ele dialogava. Não é chegar lá e levar a palavra. Sim, tem momentos que era necessário ele fazer isso, sim, mas ele não apenas pregava. O que ele fazia? Ele também dialogava, ele trazia as pessoas para a conversa, ele trazia a pessoa para que a pessoa pudesse trazer a ideia dele, e ele escutando a ideia da pessoa, e ele trazendo aquilo que realmente é a revelação, aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a revelação do Pai, ok? E isso aqui, gente, é muito importante. Por que é importante? Porque a fé cristã, ela não tem medo de perguntas, ok? A fé cristã, ela não teme investigação. Então, por isso que Paulo, ele trazia aquilo que ele tinha de revelação. Então, o que ele fazia? Ele trazia com respeito, ele dialogava, ele trazia ideia, ele respeitava o que a outra pessoa tinha, porque era a bagagem que a pessoa tinha. Mas ele discutia, ele conversava com respeito, ele trazia a revelação que as outras pessoas não tinham. Por isso que a palavra fala, se não houver quem ensine, como que vão aprender? Né? E isso é que Paulo fazia. Ele trazia a revelação, ele trazia a verdade, mas ele trazia aquilo com respeito, dialogando, conversando com as outras pessoas, porque os outros são importantes, né? Muitas das vezes você vai trazer sobre o Pai para aquela pessoa e você vai ser a luz da pessoa naquele dia, a luz do Pai para a pessoa, mas você precisa fazer isso com respeito, né? Dialogando, tendo o entendimento que aquela pessoa muitas das vezes está na cegueira espiritual, assim como era Atenas, é o contexto de Atenas aqui, ok? Então, por isso discutia na sinagoga. Vamos buscar o que significa sinagoga no grego. Gente, aqui eu tô tudo pronto, isso tudo tá pronto aqui para vocês, ok? Mas como que a gente faz quando a gente vai buscar o entendimento do significado real da palavra? A gente busca, tem um dicionário que chama Strong, a gente usa muito ele, a gente adora ele, ok? A própria Bíblia Strong também, ela já traz para você lá o significado da palavra, ela traz a lei da primeira menção, né? Que foi quando a palavra foi mencionada pela primeira vez, então é mais fiel ali a tradução, ok? Uma forma muito simples, quando você não tem o Strong, quando você não tem a Bíblia Strong, você vai lá na internet mesmo e digita significado da palavra sinagoga no grego na Bíblia. É importante colocar na Bíblia, senão vai vir o quê? Com heresia, com mistura, ok? Então, significado da palavra sinagoga no grego na Bíblia, ok? E você vai encontrar ali tranquilamente o significado da palavra. Gente, eu tomar água aqui um pouquinho. Amanhã estejam aqui, tá? Que nós vamos à continuidade. Traz seu cafezinho. Hoje eu não trouxe, mas eu vou trazer cafezinho aqui junto com vocês, ok? Estamos à mesa juntas. E o que é o significado de sinagoga? Era o lugar onde os judeus estudavam as escrituras, ensinavam a lei, tá? A lei mosaica, e adoravam, ok? Isso é o significado de sinagoga, tá bom? Então, onde estudavam as escrituras, ensinavam a lei e adoravam. Então, por que Paulo, lembra que eu falei com vocês? Presta atenção nisso aqui. Ele sempre começava nas sinagogas quando era possível. Por quê? Porque ali já haviam pessoas que conheciam o Antigo Testamento, né? Que conheciam as escrituras, que já buscavam ali os textos, que já estavam ali disponíveis, né? Para quem não sabe, os judeus ainda permanecem, né, estudando a Torá, o Antigo Testamento ali, né? Então, nas sinagogas, eles sempre buscavam lá, por quê? Porque eles já conheciam, né, o Antigo Testamento, eles já buscavam esse entendimento, né? Então, já era um meio que buscavam entender sobre isso, né? E aí ele fala: por isso discutia na sinagoga. Para quem tá entrando agora, nós estamos em Atos 17:17. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus. Vamos buscar o significado aqui de tementes a Deus? Então, ó, gregos tementes a Deus. A gente já trouxe um pouquinho quando a gente estava lendo no total ali. Eles eram gentios, ok? Mas eram gentios o quê? Que acreditavam no Deus de Israel, ok?
Então eles eram gentios, e às vezes eles não estavam ali, né, dentro da lei ali que pediam os judeus, né? Então eram gentios, estavam ali de fora, mas eram gentios que já acreditavam no Deus de Israel, ok? E frequentavam a sinagoga para buscar mais desse entendimento, para buscar mais conhecer a verdade, ok? Então, aqui nós temos uma revelação muito importante, que é o quê? Deus, ele sempre possui pessoas sedentas nos lugares mais inusitados, né? Mesmo antes de conhecerem plenamente a Cristo. Então existem sim, Deus sempre possui pessoas sedentas pela palavra, por buscar o entendimento, mesmo antes de conhecerem plenamente a Cristo. Calma que vocês vão entender, calma que vocês vão entender. Então existem pessoas sedentas que buscam, mesmo sem ter a revelação, sem estar em Cristo, sem estar com a identidade curada, ok? Então sempre vão existir pessoas sedentas, ok? Então Deus sempre possui pessoas sedentas, mesmo antes de conhecerem plenamente a Cristo. Por isso discutir na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, assim como na praça principal. Presta atenção nisso aqui. Paulo ele ia para a sinagoga, para as pessoas que já possuíam um conhecimento do Antigo Testamento ali, né, a famosa Torá. Então, ele ia nas pessoas que tinham esse conhecimento, ok? Mas ele também ia para a praça principal. Isso é muito importante. Gente, eu sou apaixonada com Paulo. Mas eles também iam para uma praça principal. E o significado, vamos lá buscar a tradução? Você que tá aqui, aprende aí, ok? Pode buscar pela internet ou pelo dicionário, eu gosto muito do Strong, ok? Então, o que é o significado de praça principal lá no grego? É agora, que significa aiopá, ok? No grego, agora. Então, ou seja, a praça principal era o centro da cidade. Era o lugar o quê? De comércio, de política, de debates e de vida pública ali. Então, o que é importante aqui? Paulo, ele não limitava o evangelho somente nos templos, no ambiente religioso. Ao contrário disso, Paulo, ele leva o evangelho para a sinagoga, sim, que é o lugar que ele ia geralmente primeiro, e também para a praça pública. Ele também ia para a praça. Ou seja, o evangelho, ele não pertence somente a um templo. O evangelho, a palavra de Deus revelada, abre a sua boca. A palavra de Deus, ela precisa alcançar a cultura, a sociedade e a vida cotidiana. Então, Paulo não ia só para a sinagoga, onde estavam ali todos reunidos para estudar a palavra. Não. Ele levava a palavra para o centro, para as pessoas, para os lugares aonde o evangelho não estava. Ok? Então, ele levava isso para os lugares, para a cultura, para a sociedade, para a vida cotidiana. Todos os dias. Vamos ler aqui de novo. 17. Na praça principal, todos os dias. Então, olha só. Paulo, ele não só evangelizava ocasionalmente ali em Atenas, né? Não só em Atenas, tá, gente? Porque a gente conhece a vida de Paulo aí. Depois busca Atos, gente. É maravilhoso. Estude a vida de Paulo. Então, o que acontece? Ele não só trazia ali momentaneamente, pontualmente, numa pregação na praça. Não. Ele não só evangelizava ocasionalmente. Ele fazia isso diariamente. Então, aqui nós temos uma revelação muito profunda, que a vida cristã ela não é um evento. Pelo menos ela não deveria ser um evento de domingo, né, de uma quarta-feira. Não, a vida cristã ela não é um evento, pelo menos não deveria, ok? Ser esse evento. Mas uma constância, todos os dias. Buscar a presença todos os dias e buscar levar o Pai todos os dias aonde quer que você esteja. Porque inclusive um filho revelado, aonde ele está, o Pai está junto. Quando o filho chega no local, quando a filha chega no local, o Espírito Santo chega junto com você. Porque é o filho revelado. Você não busca Jesus, a presença, só quando você está com dificuldade, quando você precisa. Não! Você precisa buscar o Pai e a presença todos os dias. É uma constância, é intimidade com o Pai. Ok? Então, muitas das vezes, gente, nós queremos grandes resultados, né, na nossa vida. Só que, e sim, isso é fiel, é fidedigno, nós devemos querer mesmo, né? Pai, me auxilia, Pai, abre as portas. Só que isso é resultado, gente, de uma perseverança direta, diária com a presença. Isso é muito importante, gente, porque quanto mais você conhece do Pai, mais profundidade você tá no Pai, mais você consegue ter a cura da sua identidade, buscar profundidade, buscar a sua posição, seu posicionamento de filha, que é em Cristo.
E quando você está em Cristo, quando você foi enxertada na videira, lá fala para nós, Efésios 1:3, quando você foi enxertado na videira, você está nas regiões celestiais ao lado do seu Pai, nas regiões celestiais que é fonte de todas as bênçãos espirituais e materiais, porque é do alto para baixo. Tudo é do alto para baixo. Lá é a fonte de todas as bênçãos materiais e espirituais. Por isso que você precisa buscar essa presença diária, todos os dias, constantemente. E levar o Pai, essa presença também é diária, constantemente. Não é só no domingo, não é só na quarta-feira. Você precisa buscar essa presença diariamente, essa intimidade com o Pai diariamente. Porque Deus trabalha através da perseverança diária. E uma filha madura não vive Cristo apenas no culto, apenas na aula aqui, nas quartas-feiras, na aula da escola. Uma filha madura, ela manifesta, ela revela Cristo em casa, no trabalho, nos relacionamentos, na vida comum, na praça, assim como Paulo fez. Ele ia para o templo, sim, onde estavam os estudiosos ali, mas ele levava essa presença revelada, ele levava o Pai no cotidiano, no dia a dia. E é isso que nós somos levantados, é isso que o Pai nos pede. Então, esse versículo 17, ele traz para nós, ele nos ensina que quem foi alcançado pela verdade não se esconde dela. Quem foi alcançado pela verdade vai levar ela, vai revelar ela. Porque o que é o ID? ID, pregai o evangelho. Isso é o ID. Eu sou escolhida, mas eu preciso agir como escolhida. Eu fui escolhida por Deus. Glória a Deus que o Espírito Santo te trouxe a revelação, que você foi escolhida. Ele já trouxe a revelação daquilo que precisa que você faça. Glória a Deus por isso. Mas o ID é o quê? Levai o evangelho. Não é somente nos templos. É em todos os lugares que você está, inclusive porque a filha revela o Pai. Então a filha precisa ser o evangelho aberto todos os dias. O filho precisa ser o evangelho aberto todos os dias, Então, esse versículo 17 aqui, ele nos ensina que quem foi alcançado pela verdade não se esconde dela. Paulo levou o evangelho para a sinagoga e para a praça, mostrando que Cristo não deseja governar apenas em ambientes religiosos, mas em toda a vida. A fé verdadeira não se limita a um lugar, ela transforma a forma como vivemos todos os dias, ok? Glória a Deus, amém, amém, amém. Quem tá comigo aí, gente? Vocês estão muito quietinhos aí, coloca aí um foguinho, coloca uma pombinha aí que é o Espírito Santo. Deixa eu ver se vocês estão aqui comigo, quem tá aí comigo? Coloca alguma coisinha aí pra me ver que vocês estão acordados, que agora nós vamos o quê? Pro último versículo, porque nós vamos fazer 3 versículos todos os dias, de segunda a sexta. Compartilha esse estudo, gente. Não vai ficar gravado aqui, tá? Pra vocês. Compartilha esse estudo. Estejam aqui escolhendo a melhor parte, tá bom? Todos os dias aqui, que eu tenho certeza que vai ter muita revelação aqui pra vocês, tá bom? Então agora, gente, tô sentindo saudade das aulas aqui. Tô vendo as meninas aqui comentando aqui, Gabizinho. Sentindo saudade. Na terça-feira eu falo assim, alguém lê pra mim o versículo. Então vamos lá, gente. Nós já estudamos o Atos 17, 16. Agora nós estudamos Atos 17, 17. E agora nós vamos estudar Atos 17, 18. Tô vendo as mãozinhas. Ei, Si! Ei, Mari! Vem ler pra mim, gente. Lê pra mim aqui. Então vamos lá pra gente finalizar essa manhã aqui, para a glória de Deus. Vamos estudar, ler e estudar Atos 17, 18. Alguns filósofos... Gente, fica aqui comigo, presta atenção, você tem que anotar alguma coisa agora, tá? Caneta e papel na mão agora, que aqui tem uma grande revelação que mudou tudo na minha história. Aqui não vai ter muito tempo, mas agora eu também tô fazendo isso, eu vou trazer muitos depoimentos, muitos relatos, tá, da minha história para vocês. Mas isso aqui foi uma das chaves que virou muita coisa na minha vida, que o Espírito Santo trouxe uma revelação muito profunda para mim. Foi dali que eu queimei 16 diplomas, enfim, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso já já. Então, Atos 18. Atos 17, 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Tava lá na praça, lembra disso, Começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está querendo dizer esse tagarela?
Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Lembra que lá eles tinham mais deuses do que homens, ok? Então, ele está anunciando outro deus. Tem um outro deus aí que a gente não sabe, né? Então, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Lembra que eles eram idólatras? Lembra que eles tinham todos os tipos de Deus, conhecimento, filosofia, né? Eles tinham todos os tipos de conhecimento, mas eles estavam mortos espiritualmente, ok? Então vamos lá. O que é o contexto aqui para nós? Pensa comigo aí. Paulo tá lá na praça pública, lá em Atenas, né, numa região idólatra pra caramba, e ali estavam os intelectuais. Tá falando os leigos? Tá falando aqueles que não tinham conhecimento nenhum? Não, os intelectuais, os estudiosos, os pensadores. Lá estavam os intelectuais. Não é aquela pessoa que não tinha conhecimento bobinho, não. Eram os inteligentes, os pensantes da época, ok? Então, ele estava na praça e lá estavam os intelectuais da época. Os pensadores, os estudiosos, os filósofos. Quem eram os epicureus? Eu preciso que você foque aqui comigo, que isso aqui é muito importante. O Espírito Santo de Deus tem a total liberdade para revelar aquilo que o senhor precisa aqui. Alguns filósofos epicureus. O que é epicureus? Fundados por Epicuro, ok? O que eles acreditavam? Presta atenção nisso aqui. O que os epicureus acreditavam? Eles acreditavam que o objetivo da vida era evitar sofrimento. Então, a qualquer custo, o objetivo da vida é você ser feliz. Você precisa ser feliz, né? Evitar o sofrimento a qualquer custo. Buscar prazer e tranquilidade. O que importa é você ser feliz, o que importa é você estar em paz, o que importa é você fazer aquilo que te deixa alegre. Os deuses não interferiam muito na vida humana. Não havia preocupação com o julgamento eterno. Presta atenção nisso aqui. Paulo estava na praça com os filósofos, com os epicureus, com os históricos. E os epicureus eram aqueles hoje mais ou menos assim. O que importa é ser feliz. Aqueles que viviam o quê? De momentos, de instantes, às vezes de um fim de semana, de uma imersão, glória a Deus. Não tô falando que isso não é importante, isso é maravilhoso e necessário, ok? Mas eles viviam desses momentos. O que importa é ser feliz. O que importa é isso, ok? Então, os epicuros acreditavam que o objetivo da vida era evitar o sofrimento, buscar prazer e tranquilidade. Os deuses não interferiam muito na vida humana e não haviam preocupação com o julgamento eterno, com o que vai acontecer depois. O que importa é aqui agora. A gente precisa viver hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã, ok? Epicureus, tá? Traz aí pra sua realidade atual aí, ok? O que importa é agora, o momento de agora. A gente tem que ser feliz agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, ok? Esses eram os epicuros, ok? Vai identificando os epicuros aqui na atualidade, tá bom? Então, o que é importante aqui pra nós? O pensamento epicureu ali da época pode ser resumido exatamente assim. Isso que a gente está falando aqui agora. Viva para o seu bem-estar. É isso. O que importa é hoje, você ser feliz hoje, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Eles não se preocupavam com o eterno. Ok? Então vamos lá. Vocês já entenderam quem eram os epicureus. Vai trazendo tudo aqui agora. Porque a gente precisa entender a palavra e aplicá-la na nossa realidade. Ok? Por isso que a gente busca hermenêutica, exegese aqui e a profundidade daquilo que realmente é. Para ter revelação do Espírito e aplicar aqui para nós hoje, ok? Senão a palavra fica vazia, tá bom? Quem que eram os estoicos, tá? Os estoicos eram fundados por Zenão de Sítio, ok? Claro, gente, isso tudo que eu fui buscar para trazer em profundidade para vocês aqui, tá bom? Então, o que eram os estoicos? Presta atenção nisso aqui, ok? Eles acreditavam no autocontrole. Eu controlo. Autocontrole. Aguenta a mão aí, fica aí comigo. Então, eles acreditavam no autocontrole, na disciplina, na razão e suportar sofrimento com firmeza. Vou repetir.
Os estoicos, eles acreditavam no autocontrole, eu consigo controlar, eu consigo fazer, na disciplina, na razão intelectual, ok? Na razão intelectual. E suportar o sofrimento com firmeza, ok? Por quê? Porque eles eram disciplinados, né? E eles sabiam que aquilo ali era só exercer o autocontrole, a mente, as coisas, enfim. Que eles sabiam que a situação ia se resolver. Então, estoicismo dizia: controle as suas emoções, ok? Eu preciso lembrar que nós estamos estudando Atenas lá na época de Paulo, tá? Claro que eu preciso trazer tudo isso pra cá, é necessário, mas eu quero te mostrar que isso aqui, que são as pessoas que acreditavam no autocontrole, na disciplina, na sua autorrazão, ok? Suportar o sofrimento com firmeza já existia lá atrás. Então é mais ou menos assim. Paulo tá no meio de estudiosos, sim, que estudavam, intelectuais, que buscavam, pensantes, que discutiam ali entre si, ok? Não eram ignorantes, tá? Mas eram pessoas que buscavam intelecto e estavam mortos espiritualmente, ok? Ok? Presta atenção nisso aqui. Então, é muito importante isso aqui porque eu trouxe para vocês os epicuros e os estoicos, ok? Então, mesmo sendo opostos, lembra? O que importa é ser feliz, viver a vida agora, que a gente sabe o que vai acontecer amanhã, não se preocupa com o depois, com a eternidade, né? Mas eles são mortos espiritualmente. Eles não entendem sobre isso, ok? E o outro ali, o que importa é o quê? Minha mente, o autocontrole, eu consigo e tudo mais. Por mais que sejam opostos ali em muitos aspectos, epicureus e estoicos concordavam em uma coisa. Uma coisa, preste atenção nisso aqui. Nenhum deles conheciam a Deus. Nenhum. Podiam até se conhecer, se falar de vários deuses, que é o que eles falavam ali, mas não conheciam a Deus. Não tinham uma revelação de Cristo. Não tinham. Ok? Vai trazendo pro aqui e pro agora. Isso é muito importante. E aí, fala assim, que alguns filósofos epicureus estoicos, vocês entenderam o que é o significado, começaram a discutir com ele. Começaram a discutir. Nós já vimos isso, mas nós vamos repetir, que é o quê? Discutir, debater, confrontar ideias, examinar argumentos. Que começaram a discutir, que traz aqui para nós o grego o quê? Simbalou, ok? Que significa debater, confrontar ideias e examinar argumentos. Então, nós temos uma revelação muito importante aqui, ok? O evangelho, conhecereis a verdade vos libertará. Eu falo sempre, vou falar aqui com vocês que eu tô aqui como se eu estivesse na escola. Não dá pra brincar de ser crente, ok? Então, olha só, o evangelho, ele confronta sistemas de pensamentos, ok? Porque eles começaram, os estoicos e os epicureus, vocês já entenderam aqui. Começaram o quê? A discutir, ok? Debater, confrontar ideias, examinar argumentos. Então, o evangelho, ele confronta sistemas de pensamentos. Porque Cristo, ele não é apenas uma crença. Cristo, ele redefine toda e qualquer realidade. Você pode ser entendedor, você pode ser estudioso, você pode ter, enfim, você pode ter o conhecimento sobre como que o universo funciona, sobre como que tudo funciona. Eu era essa pessoa, né? De ter conhecimento de tudo como que funciona. Mas se você não tem a revelação de Cristo, você está apenas sendo igual os filósofos, os estoicos, os que lá atrás estavam discutindo, lembrando que era Atenas, uma cidade de deuses, de muito intelecto, de muita filosofia. Não eram pessoas ignorantes, tinham muito conhecimento, mas eram mortos espiritualmente. Ok? Então eles começaram o quê? A discutir. 18 aqui. Alguns filósofos epicureus começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam para ele: o que está dizendo esse tagarela? Tagarela, vamos buscar o significado de tagarela aí, de novo, tá? Nós buscamos na Strong, se você não tem, digita aí, mas é importante falar no grego, na Bíblia, ok? Porque senão vai sair simplesmente as coisas igual a de Atenas, tá?
que é baseado o quê? Na filosofia, na cultura deles. E lembrando que nós estamos estudando o quê? Eram estudiosos, tinham entendimento, mas estavam mortos espiritualmente, ok? Então, tagarela no grego significa espermologos, ok? E o que é o significado disso? Catador de sementes, alguém que recolhe pedaços de informação, falador sem profundidade, ok? O que está falando esse tagarela? Né? Eles falaram assim para Paulo, esse falador sem profundidade, ele só tá falando, mas não tem profundidade, porque ele não entende, ele não tem o conhecimento que a gente tem, né? É um catador de sementes, alguém que recolhe pedaços de informação, né? Era um insulto ali para ele. Só que Paulo não recebeu isso, né? Mas era um insulto que era aquilo que eles estavam levando. E eles estavam dizendo, esse homem, ele junta ideias aleatórias, ele tá louco, né? Por isso que fala que o evangelho parece loucura, né? A revelação do evangelho parece loucura. Porque o entendimento, o conhecimento precisa ter o início, meio e fim, ser fechadinho. E Deus a conta não fecha, sabe? A revelação não fecha. Por isso que a gente vive de milagres e milagres, né? Não dá pra explicar o milagre. Não dá pra explicar o sobrenatural, aquilo que Jesus faz ali na nossa vida, né? Isso é muito importante. Então, aqui nós temos uma revelação muito profunda. Porque o mundo frequentemente interpreta a sabedoria de Deus como loucura. Assim como os estoicos, assim como eles ali. O que esse tagarela, o que esse louco tá falando? Pegando informações, fragmentos de informações, porque nós temos o conhecimento, nós temos o entendimento, né? Nós sabemos explicar, nós somos filósofos, teólogos, né? Nós sabemos trazer sobre isso aqui. E a gente precisa correlacionar isso aqui, pega aí na sua Bíblia, 1 Coríntios de 1 a 18, que fala para nós o seguinte, anota aí, vou repetir, 1 Coríntios de 1 a 18, que fala para nós assim, a mensagem da cruz, que é o verdadeiro evangelho, ok? Que é cruz e ressurreição, pelo menos deveria ser o verdadeiro evangelho. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Então vamos lá, lembra do contexto. Estoicos, epicureus, que sabiam ali, que tinham entendimento de tudo, razão, filósofos, teólogos, não eram pessoas que não têm entendimento, tinham muito conhecimento, mas mortos espiritualmente. Aí chega Paulo, trazendo uma revelação que é espiritual para eles ali, que eram do entendimento humano, né? Na força do braço humano ali, né? Na busca do seu entendimento. E Paulo vem falando de um Deus desconhecido ali para eles, trazendo uma revelação de algo. Esse cara tá louco, porque ele tá totalmente fora da caixinha do que a gente ensina aqui, do que a gente vive aqui, né? O que importa é o dia de hoje, que a gente não sabe o que vai ser amanhã, tô nem aí pra uma glória, tô nem aí, porque não conhece o evangelho, não conhece a cruz, não conhece o evangelho de cruz, né? Às vezes tem até dúvida se isso realmente aconteceu, se a cruz realmente aconteceu, Jesus realmente ressuscitou, né? Isso na escola a gente fala que são 0 dúvidas, que isso é muito importante, porque quando você tem 0 dúvidas, você tá na sua posição de filho, aí sim você começa a receber tudo aquilo que o Pai tem disponível para você, né? Então, quando a gente trouxe que a mensagem de cruz, ela realmente parece uma loucura para quem vive só do limite ali da mente e do material, né? E vamos continuar aqui. Começaram a discutir o que essa tagarela está dizendo, outros dizem, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Então vamos lá. Quando a gente acabou de ler 1 Coríntios 1,18, né? Que fala que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Jesus e a ressurreição. Eu preciso que vocês observem algo que é muito importante aqui. Vamos lá. Paulo, ele não pregava apenas sobre moralidade. Isso que você fez tá errado, o que você fez tá certo. Não. Inclusive ele é pregador da graça, né? Enfim, não vou entrar nisso agora. Lei mosaica, né? É uma aliança antiga, nem tá em governo mais, né? Enfim, porque nós estamos debaixo da nova e eterna aliança. Então Paulo, ele não era a favor do legalismo. Ao contrário disso, né? Da religiosidade. Ao contrário disso, para quem estuda vê que ele traz exatamente o oposto disso durante toda, né? Toda a sua pregação, sobre tudo que ele traz aqui para nós de revelação. Então Paulo, ele não pregava apenas sobre moralidade, sobre religião,
né, sobre comportamento. O centro da mensagem de Paulo sempre foi Jesus e ressurreição. Por isso que nós na escola, nós falamos muito na Escola Mulher Sábia Feminina em Cristo, a gente sempre traz o evangelho de cruz e ressurreição, porque ali você entra num local de zero dúvidas. E quando você está no local de zero dúvidas, você tem total revelação daquilo que é o Pai, do conhecimento do Pai, do seu local, da sua identidade, da sua posição, do seu posicionamento no natural, ok? Porque nós temos vários posicionamentos no natural, mas o nosso posicionamento, que é a nossa identidade, é sobrenatural, que vem antes do natural. Você pode ter vários posicionamentos hoje aqui na Terra. Mãe, filha, tia, pastora, pregadora, dona de casa, vários posicionamentos natural, advogada, psicóloga, não sei. Você tem vários posicionamentos natural, mas você precisa ter um posicionamento que é acima de tudo isso, ter a revelação desse posicionamento, que é o quê? Posicionamento de filha. Antes de você ser tudo isso aqui no mundo natural, no natural, você tem um posicionamento que foi te dado por direito na cruz, que é o quê? De filha. Mas para isso você precisa estar em zero dúvidas. Por isso que o evangelho precisa ser evangelho de cruz e de ressurreição. Por isso que ele é o caminho, verdade e vida. Por isso que é o único caminho que a gente deve seguir, ok? Tudo fora disso é desvio, tá bom? Tudo fora disso é desvio, ok? Vamos lá, tá entendendo, né? Tô trazendo tudo aqui pra vocês de acordo com isso aqui que a gente tá estudando, ok? Então, o centro da mensagem de Paulo sempre foi Jesus e a ressurreição. E quando a gente busca ressurreição, tá? O significado de ressurreição no grego é o quê? Anastasis, ok? Que significa levantar-se, presta atenção nisso aqui, levantar-se, erguer-se da morte. Lázaro, vem pra fora, erguer-se, levantar-se da morte. Morte o quê? Espiritual, ok? Da separação. Então, quando você sai dessa morte, né, levanta, ergue-se da morte, você o quê? Vem pra vida. E vida é o quê? Junto com o Pai. Aproximação do Pai. Morte é separação. Foi isso que aconteceu no Éden, ok? Então, ressurreição significa levantar-se, erguer-se da morte, ressurgir para uma nova vida, ok? Por isso que, gente, identidade, paternidade, um monte de gente escutou sobre isso, pregou sobre isso, foi um monte de imersão sobre isso, mas ainda não vive essa nova identidade. Por quê? Ainda está separado. Ainda está separado. Porque está buscando o quê? Muitas das vezes, externamente. Entendimento, conhecimento, ser feliz agora, epicureus, estoicos, ok? E não buscam aquilo que realmente transforma e traz vida, ok? Carla, mas você tá falando que eu buscar entender sobre isso e tal tá errado? Não, ao contrário, você precisa buscar, mas nós não podemos ser sepulcro caiados, que busca o quê? O que tá externo, o que busca ali um fim de semana, alegria, né? Os estoicos, não, glória a Deus, isso é bom demais e tal. E ali, na outra semana, vive uma semana legal e na próxima semana tá ali, pra baixo. Não, mas eu achei que agora ia, mas não foi. Oi, o único caminho, verdade e vida. Tá entendendo por que a Atenas ensina tanto pra nós? Então, ressurreição, gente, significa o quê? Levantar-se, erguer-se da morte, ressurgir para uma nova vida. Por isso que incomodou tanto. Por quê? Porque os gregos geralmente acreditavam a alma era boa e o corpo era inferior, ok? A alma era boa e o corpo é inferior. O que a Bíblia traz para nós? Eu sou um espírito que tem uma alma e que habita um corpo, ok? Então vamos lá. A Bíblia traz para nós isso. O que os gregos acreditavam? Que a alma era o quê? Boa. O corpo era inferior à alma. Então, a ideia de um corpo ressuscitado para eles, ok? Ressurreição, Jesus morreu e ressuscitou. Então, a ideia de um corpo ressuscitado parecia absurda para eles. Vocês vão ver no final aqui. Vocês vão ver no final, que quando Paulo fala sobre... Nos últimos capítulos aqui, se não me engano, no 32... Quando Paulo fala sobre ressurreição, ele fala assim, ok, eu criei nisso aqui, mas sobre ressurreição a gente fala em outro momento. Por quê? Por causa que a alma era boa
e o corpo era inferior. Para os gregos era isso que acontecia, ok? Então a ideia de um corpo ressuscitado parecia absurda para eles, ok? Então se a ideia de um corpo ressuscitado é absurdo para eles, então eles não criam e nem conheciam Jesus Cristo, que morreu por nós e foi ressuscitado, ok? Então vamos lá, me acompanha aí, estamos finalizando. Mas Paulo, ele adapta a mensagem para eles. Por quê? Ele sabia que eles não teriam condições de estar recebendo aquela mensagem, aquela revelação naquele momento. Por quê? Eles eram do pensamento, do entendimento, né? Da mente, o corpo era inferior, né? Então ele teve que adaptar a mensagem ali para eles. E ele adapta a linguagem. Gente, é importante isso aqui. Você vai adaptar a linguagem para eles, mas jamais você vai alterar a verdade, ok? Então, quando a gente vai, né, trazer ali a revelação, e era o que Paulo fazia, ele adaptava a linguagem, mas ele não negociava a verdade. Eu vou falar mais bonitinho aqui por causa disso, por causa que é o meio que eu tô, são pessoas que vão me favorecer. Não, ele não negociava a verdade. Isso é muito importante aqui. Muitas das vezes, nós queremos que o evangelho seja aceito por todos, ok? Nós sempre queremos que o evangelho seja aceito por todos, mas a verdade é que Cristo sempre vai confrontar alguma coisa. Por isso que o evangelho é evangelho de cruz, de ressurreição, e conhecereis a verdade, porque é a verdade que liberta. Então, estou te assegurando, o evangelho, ele não é de autoajuda. Ele é o evangelho que confronta você. Por que ele vai confrontar você? Porque ele vai esbarrar com você em situações que vão te trazer o confronto para que haja uma mudança e um arrependimento genuíno em você. O evangelho é o caminho de volta para casa, né? Que é a sua verdadeira identidade. As meninas aprendem isso na escola. Então, o evangelho é o caminho de volta para o início, né? É o evangelho de restauração daquilo que o Pai criou. Uma origem perfeita para nós. E a sua identidade é de filha. A gente brinca muito assim. E isso é uma identidade espiritual, né? Por isso que a gente fala que a gente tem que fazer o caminho de volta. E é isso que a palavra pede. Para que a gente faça o caminho de volta. E é isso que Paulo faz, ele está adaptando aqui, mas ele não negocia a verdade. Então o evangelho ele vai te confrontar. Isso é o papel do evangelho, ok? Isso é o papel, espada de dois gumes. Isso é o papel do evangelho na sua vida, ok? Por isso que não é um evangelho de autoajuda, ao contrário disso. Mas a verdade é que Cristo sempre vai te confrontar em alguma coisa. Às vezes vai ser o quê? No orgulho. Às vezes vai ser na sua independência, na sua autossuficiência. Não é à toa que todo o evangelho pede morrer para a carne e viver para o Espírito. Sai da força do seu braço, porque quando você sai da força do seu braço, o Espírito Santo pode te guiar. Então eu preciso realmente morrer para a carne e viver para o Espírito, ok? Então o evangelho vai confrontar seu orgulho, muitas das vezes a sua independência, a sua autossuficiência, e ele também vai confrontar as filosofias humanas. Ok? Porque o evangelho, ele não foi dado para se ajustar ao homem. O homem é que deve se render ao evangelho. Então, o evangelho não foi criado para se adaptar à ideia que você tem. O evangelho foi criado para que você se adapte ao que o Pai pede para você. Ok? Então, o homem é que deve se render à palavra, ao evangelho, que é a única coisa que liberta. Ok? Então, esse versículo 18, ele nos ensina que toda filosofia humana tenta responder às grandes perguntas da vida, mas somente Cristo responde ao problema central do homem, que é a separação de Deus. Paulo não oferece uma nova teoria. Ele anuncia uma pessoa viva e ressuscitada. E a ressurreição continua sendo o ponto onde a sabedoria humana encontra os limites da sua própria compreensão. Eu vou repetir.
Nesse versículo 18, nos ensina aqui em Atos 17, 18, para você que está chegando aqui agora, nos ensina que toda filosofia humana tenta responder às grandes perguntas da vida. Mas somente Cristo responde ao problema central do homem, que é a separação de Deus. Paulo não oferece uma nova teoria. Ele anuncia uma pessoa viva e ressuscitada, que é o Espírito Santo, que quer fazer morada dentro de você, que quer habitar dentro de você, que quer governar a sua vida, é uma pessoa. É o Pai que quer governar a sua vida. É o Pai que quer fazer por você. Então imagina a sua vida sendo governada pelo Pai. Imagina, por isso que a gente fala assim, eu falo muito isso, eu não dou um passo sem que Deus me fale que é para fazer aquilo. Recebo convite para ministrar em tal lugar. Vou orar. Se o Espírito Santo me conduzir, se Ele quiser que eu vou, aí eu vou. Por quê? Porque Ele vai sustentar. Ele vai fazer. Não vai ser um ambiente vazio, vai ser um ambiente a presença dEle, né? Então, mas somente Cristo responde ao problema central do homem, que é o que? A separação de Deus. Paulo não oferece uma teoria, ele anuncia uma pessoa viva e ressuscitada que te governa, que conduz, que te leva onde você precisa. Mas para isso você precisa morrer para a carne, que você precisa viver para aquilo que você é, que é a sua verdadeira identidade de filha. Uma pessoa viva e ressuscitada, e a ressurreição continua sendo o ponto onde a sabedoria humana encontra os limites da sua própria compreensão. Resumo disso, Paulo está lá anunciando um Cristo vivo, um Cristo revelado, um Cristo que faz tudo, um Cristo que está acima de todas as coisas, um Cristo que habita dentro de você, aquele que morreu, que ressuscitou por nós na cruz, né? A gente estudando 1 Coríntios, lá tem Paulo fazendo várias provas da ressurreição, para mostrando, não é heresia, é real, aconteceu. Ele se apresentou primeiro a 1, depois a 2, depois a 500, né? Então tiveram várias testemunhas da ressurreição, né? Então, Paulo, ele mostra algo muito importante para nós. Ele estava lá nesse local, estoicos, né? O que importa é agora, é ser feliz, né? O que importa é o momento de agora, não se preocupa com amanhã, se não preocupa com amanhã, porque nem conhece o evangelho, nem tem revelação do evangelho, né? Não sabe que Cristo morreu, ou até sabe, né? Mas não tem a revelação que Cristo morreu e ressuscitou por nós, né? Então não se preocupa com amanhã, é agora, o que importa é agora. E os estoicos, que era o quê? O poder da minha mente, o poder do meu entendimento, né? O controle emocional, eu dou conta disso, eu faço isso, eu faço e desfaço, enfim, esses eram os estoicos. E chega Paulo naquele local e fala, eu vim apresentar para vocês um Deus que ressuscita, um Deus que faz milagres, e ele faz isso independente de você. E aí eles tinham dificuldade. Por que tinham dificuldade? Né? Porque era o sobrenatural. E o sobrenatural, ele não é explicado. Ele pode ser sentido e pode ser revelado pelo Espírito Santo, mas ele não tem uma explicação humana. Ele não tem uma explicação na sua mente, no seu entendimento. Ele não existe uma explicação humana para Cristo. Ele nos deixou aqui o Evangelho para que nós pudéssemos o quê? Voltar para casa. Para que nós pudéssemos morrer para a carne, para a força do nosso braço, muitas das vezes do nosso intelecto, para que o quê? Para que a gente possa viver de revelação em revelação. Porque esse é o Evangelho. Morte da carne, do seu próprio eu, e a ressurreição para a sua verdadeira identidade, que é de filha, que é espiritual em Cristo. Ok? Gente, minha vontade é continuar aqui com vocês. Meu Deus, minhas aluninhas estão aí, sabe? Eu fico aqui se deixar, né? Mas vou cumprir o pedido que foi em oração. O pai falou que queria que eu trouxesse isso aqui, que revelasse isso de Jesus. Vai ser desafiador, né? Trazer sobre essas coisas ao vivo. Aí ele é para levar ao vivo. Então eu quero te convidar convidar alguém que está aqui conosco amanhã às 7h07, para que nós possamos estar juntos aqui conversando um pouco mais sobre isso, para que o Espírito Santo tenha total liberdade de nos revelar a verdade, que é a única que liberta, tá bom? Então eu vou respeitar o que foi pedido, que foram 3 versículos por dia. Amanhã a gente continua daqui, tá bom? E nós estaremos aqui de segunda a sexta às 7h07, tá bom? Peço licença para vocês para abençoar o dia de vocês.
Pai querido, Senhor Jesus, eu quero te entregar, Pai, a vida de todas essas pessoas que aqui estão, que escolheram a melhor parte, Pai, que está aqui junto com o Senhor, né? Que escolheram estar aqui, Pai, acordando mais cedo, muitas das vezes, para poder estar junto com o Senhor, escutando aquilo que o Senhor tem para trazer, Pai. E eu te peço, Pai, vira a tua face para essas pessoas, Pai. Que os olhos dela, Pai, sejam olhos de ver, que o Senhor traga a revelação necessária, ouvidos de ouvir, Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade, e haja e traga a revelação necessária da tua verdade, daquilo que o Senhor é, Pai, na vida dessas pessoas. E eu declaro que essa semana será uma semana de bênçãos na vida de cada um de vocês, uma semana de paz, de bênçãos e de muita revelação do Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus! Uhul! Glória a Deus! Pessoal, bom dia, vamos finalizar aqui e nos encontramos amanhã às 7h07, tá bom? Deus abençoe, a paz! Que sua segunda-feira seja maravilhosa e cheia da presença. Tchau! Deixa eu ver se teve alguma dúvida aqui. Os comentários sobem. Vamos combinar o seguinte aqui. Eu vou deixar a live salva no perfil só hoje, ok? Amanhã, quando a gente começar essa nova live, a nova live de amanhã, não terá mais essa. Combinado? Ok? Vou deixar hoje. Hoje ou até meio-dia. Vou decidir aqui. Mas vai estar salvo aí pra vocês, tá bom? Durante esses momentinhos aqui. Fiquem com Deus. Falei isso pra falar com vocês. Coloquem as dúvidas de vocês aí embaixo que eu respondo pra vocês nos stories, tá bom? Fiquem com Deus.